Fala aí, pessoal, tudo tranquilo? Estamos de volta para mais uma aula, para mais um passo rumo a essa jornada do conhecimento, né? Eu sei que a ansiedade é grande, muita gente me perguntando aqui no pessoal sobre as aulas, né? E é igual eu expliquei, eu estou com planos de subir uma aula por dia, né? Eu estou tendo tempo só de gravar só de madrugada, depois que eu saio do Senai. Mas é isso, tá? Eu não vou deixar vocês desabastecidos, não. Eu vou estar sempre é, colocando informação aqui. Até um aluno me deu um feedback, né? O Elcio. Ele falou que está gostando, né? Que está ansioso por mais conhecimento, né? Bacana. Se vocês tiverem alguma sugestão também, viu? Pode colocar lá no grupo, ou procurar o meu pessoal, meu celular pessoal, que está lá no grupo também, né? Então é isso. Eu gosto muito de ouvir vocês e até para me orientar, né? Saber que rumo eu posso tomar. Se eu sigo por uma linha, sigo por outra. Mas legal, bacana. Espero que todos estejam entendendo aí e estou aberto aí a críticas também, tá? Podem me procurar aí. Bom, vamos lá. Isso aqui é um assunto dos mais relevantes, né? É a aula de hoje e é uma dos assuntos que eu acho que mais geram dúvidas, né? Todo mundo que quer entrar nessa área, todo mundo que quer trabalhar com automação residencial me pergunta sobre isso, né? Falar, professor, que tipo de instalação que tem que ter uma casa? Ela é especial? Ela é diferente? Como que eu tenho que preparar a minha casa, né? Eu só consigo colocar automação em casa nova? Eu consigo colocar em casa que já está construída, que já tem sua infraestrutura toda concluída? Então, é isso que a gente vai falar hoje, né? Vamos começar aqui pelas instalações elétricas, né, e fazer um comparativo entre a instalação convencional e a automação. Então, assim, instalação elétrica, é claro que quanto mais conhecimento você tiver nessa área, melhor. Essa área predial, ela tem regras, ela tem normas, e quanto mais afiado você tiver, melhor, né? Então, eu trouxe aqui um diagramazinho com a simbologia, que é a simbologia que a gente mais usa na automação residencial. Normalmente, quando a gente pega um projeto de automação residencial do tipo centralizado, que é o que a Neotec mais trabalha, normalmente você se orienta pelo projeto elétrico, né? Então, você tem que acompanhar a obra, normalmente a casa está em construção, então, o nosso guia de referência para automação vai ser o diagrama elétrico, né? Então, a gente tem que ter condições de bater ali o olho no diagrama elétrico e falar, ó, eu estou vendo ali que tem tantas tomadas por ambiente, tem uma luminária naquele ambiente ali, eu estou vendo que tem um interruptor, aquele interruptor ali tem dois circuitos, ele está em paralelo com o outro. Então, assim, eu tenho que olhar o meu diagrama elétrico e já fazer um raio-x preliminar, né? Eu já tenho que saber toda essa infraestrutura, né? Toda essa simbologia. Esse material aqui eu posso subir, né? Eu acho que é até legal todo o material que eu usar aqui, eu acho que eu vou subir lá na plataforma junto com o ambiente lá da aula, tá? Então, se alguém quiser ou se preferir, né, eu posso postar lá na plataforma, né? Então é isso. O básico do básico hoje é isso. É você chegar, um cliente te procurar e falar, ó, Vlad, eu tenho uma casa, eu estou construindo uma casa e eu quero automatizar. Qual que é o primeiro passo? Eu preciso do diagrama elétrico. Como é que tá? Em que fase que tá? Tá na inicial? Você já começou a passar a instalação elétrica? Então, quanto mais cedo a gente tiver o projeto e a gente fazer um planejamento em cima daquele projeto, melhor vai ser a execução do,
do sistema de automação. Então, vamos passar aqui para frente. Eu pus alguns exemplos aqui da simbologia, né? Eu acho que quem é da parte elétrica não vai ter dificuldade, né? Mas aqui a gente tem que identificar alguns pontos, né? É o fase, o neutro, o retorno, nós temos o terra, caixa de passagem no teto, caixa de passagem no piso, né? Então aqui a gente consegue identificar todas essas simbologias, todos os números do circuito, né? Circuito A, se eu tenho tomada, se eu tenho um interruptor. O interruptor tem duas maneiras da gente identificar ele, ó. Ele vem com o círculozinho, com o circuito, ou ele vem com S e também vem com circuito. Então, basicamente, quando eu pego um projeto para fazer em automação residencial, eu pego o diagrama, eu vejo quantos ambientes tem esse projeto, eu faço uma contagem dos interruptores, né, dos circuitos, e tem o iluminotécnico, né? Porque no iluminotécnico, apesar de eu ter aqui os interruptores, o iluminotécnico vai me falar de quantas sessões vai ser aquele interruptor. Se ele vai acender uma luminária, se ele vai acender uma cristaleira, se ele vai acender uma cortina, né? Um cortinário. Então, assim, é através do iluminotécnico que eu caso o diagrama elétrico com o iluminotécnico para saber quantos circuitos de automação vão ser, né? Então, eu espero que todo mundo que tem o contato com esse mundo tem que estar atento a isso, ele tem que saber. Ah, professor, eu não sei. Então, assim, tem muito material na internet, se quiser, pode entrar em contato comigo, que eu posso passar apostilas, né? Eu tenho apostilas lá do Senai, mas na internet mesmo a gente vê muito conteúdo relevante sobre isso, né? Eu acho que não vai ter dificuldade nenhuma. E é um ponto que eu acho que é primordial, é a base, né? Você tem que estar com toda essa simbologia, você tem que estar com as normas, né? Todas elas afiadas para você entregar sempre o melhor para o seu cliente, tá? Ainda continuando aqui na parte elétrica, né, alguns conceitos são bem importantes aqui, né, que são as ligações em série e em paralelo. Se eu vou ligar uma lâmpada em série, se eu vou ligar uma lâmpada em paralelo, o que que é que vai ditar isso para eu fazer isso ou em série ou em paralelo? Você vai ter que saber se orientar para saber qual é a carga dessa sua lâmpada, né? Qual que é a potência e saber se o seu disjuntor ali ele está preparado para isso, se o seu interruptor está bem dimensionado para isso, se o fio ele tem o diâmetro certo, a seção dele de diâmetro está correspondente com o que diz a norma, né? De acordo com a carga. Então, são detalhes que fazem a diferença num projeto bem feito de automação. Eu sempre falo para os meus clientes, para os integradores que estão trabalhando com a gente, que você pode ter o melhor equipamento do mundo, mas se você não tiver uma execução de acordo com o projeto, não adianta. Você pode ter o melhor equipamento que ele vai apresentar falha, ele vai apresentar defeito. Se você não souber a parte de eletricidade e também de normas, você acaba que não consegue prestar um serviço bacana aí para o seu cliente, né? E sem falar do risco, né? Que você pode fazer uma instalação elétrica perigosa, né? Então tem que seguir normas, tem que ter todo esse aparato técnico para poder iniciar nessa profissão, né? Que é uma profissão tão importante assim. Então, esses conceitos de ligação em série, ligação em paralela, circuito série, circuito paralelo é bastante importante. Então vamos começar aqui e falar também sobre uma ligação de iluminação, de interruptores de uma casa convencional.
Então, quando eu tenho um interruptor simples, a minha lâmpada já está ligada no neutro, né? E a fase vai para o meu interruptor, e o que vai acender a minha lâmpada é o retorno, aquele retorno que, a hora que acionar, ele vai levar a fase até o interruptor, tá? Ele pode ser simples, duplo, triplo, né? Então, depende do projeto da casa. Então, se ele é duplo, também é a mesma pegada, não tem segredo. Ele vai sair um retorno para uma lâmpada e outro retorno para outra lâmpada. Então, esse aqui é o sistema convencional. Normalmente, no interruptor, numa casa convencional, chega só a fase. Se for uma passagem para uma tomada, às vezes tem um neutro, né? Mas normalmente não tem um neutro, né? E a ligação desses interruptores? Eu tenho a ligação em paralelo, né, que a gente fala, que é a three-way, e temos também a four-way, né, que você pode ligar vários interruptores nela. Como que ela é feita essa ligação? Entra o fase no borne central e o que faz o acionamento são os intermediários, mandando para o outro interruptor. E a lâmpada recebe o retorno também através do central. Acho que aqui não tem muito segredo, né? Todo mundo que está na área elétrica faz isso, né? Imagine que você tem uma escada. Normalmente eu vejo muito isso mais nas escadas. Você quer acender o mesmo circuito, estando na base dela embaixo ou lá em cima, né, no topo. Então você precisa de uma ligação em paralelo. E aí, digamos que você quer também deixar essa mesma ligação lá na sala. Então você vai ter que fazer um four-way aí para ter mais de dois interruptores, né? Então percebam que é algo bem simples, né? A fase entra no meu interruptor, ela tem esses contatos de transmissão, né, entre um interruptor e outro, que vai transmitir também a fase e vai levar a fase lá na minha lâmpada. Então, você aciona um, ligou em um, desliga no outro. Ligou aqui, desliga no outro. Muito simples também, não tem o que ver. Aqui já é a ligação four-way, né? Você pode ligar vários interruptores para acionar uma mesma lâmpada, né? Então, o, o esquema dela é esse aqui, não tem o que ver. Chegou fase nos interruptores, do interruptor chegou lá na lâmpada. E causa muita dúvida isso aqui. O pessoal, principalmente depois que o nosso mercado foi inundado com os interruptores smarts, né, e os acionadores também, não necessariamente com interruptor, né. Hoje a gente tem grandes empresas já desenvolvendo tecnologia sem fio, né, para você conectar na lâmpada e nesse tipo de interruptor aí. Um deles é a Tuya, né? A Tuya é uma plataforma de desenvolvimento que ela fabrica para quase todos aí dessa linha de automação sem fio. Tem ela, tem o Sonoff, tem a Nova Digital, são tecnologias de automação distribuída, né? Igual eu falei nos outros vídeos, para quem assistiu os outros vídeos, a gente divide em duas arquiteturas, né? São as principais. É a centralizada e a distribuída. A distribuída é que cada ponto ele tem a sua inteligência ali e conecta na internet sem ter um ponto central. E é fácil de utilizar nesse sistema onde a casa já está pronta. Você não tem que mexer numa infraestrutura, você não tem que passar fio novamente, né? Única dificuldade que às vezes a gente encontra é você colocar o interruptor, tem gente que coloca o módulo de acionamento dentro do interruptor, quando tem espaço, né? Na maioria das vezes não tem espaço. Então você coloca ele aqui, só que você não tem um neutro, você tem que passar um neutro até a tomada, até o interruptor para ele poder funcionar esse módulo.
Outra maneira muito comum é você colocar ela na lâmpada. Normalmente você tem um gesso, né? Em apartamento, em casas mais novas, normalmente a gesso. Então ela consegue tranquilamente ficar sobre o gesso, né? Professor, mas como que é o acionamento dela? Você está vendo que a hora que ela sai daqui, ela não manda um sinal do retorno, que ele vai transmitir a fase? Então você vai pegar esse sinal, entrar no interruptor, e do interruptor tem a saída da lâmpada. Então ele reconhece esse sinal de 220 volts. Isso é bom ou é ruim? Depende. Depende muito. Se a gente tivesse uma energia que fosse totalmente estável e confiável, seria a melhor solução do mundo. Mas todo mundo sabe que a nossa energia é oscilante, né? Bem oscilante. E imagina comigo, se falha esse sinal é, por alguns segundos, microsegundos que seja, o microcontrolador desse equipamento, ele detecta como se você tivesse dando um comando para ele, porque você pode dar o comando através do sinal da fase, ou com a fase ou com a falta de fase, porque ele vai sempre alternando, ele vai sempre invertendo. E se você acionar no aplicativo, você teria que clicar duas vezes no interruptor, né? Mas nesse caso aí não acontece. Quem vai acionar o módulo é o sinal que sai do interruptor, a fase. Então, é bem simples, não tem muita complicação. Só que ele tem suas desvantagens também, que a gente vai falar logo a seguir disso aí, né? Então, acho que aqui é bem tranquilo. Agora é que o bicho pega mesmo. Vamos comparar. Aqui é o circuito convencional. Eu tenho interruptor, o interruptor manda o sinal direto para a lâmpada. Então, aqui a gente já começa a ver como que funciona um sistema centralizado. Normalmente, o sistema centralizado ele tem um quadro de automação ao lado do quadro elétrico, né? Então, ele vai receber toda a infraestrutura de cabeamento, de carga e dos interruptores, vão chegar todos lá no quadro de automação. E lá no quadro de automação você vai encontrar uma central que vai ler esse comando do interruptor, que a gente chama de pulsador. E nós vamos ter uma central que capta a fase e manda para o retorno aqui na lâmpada, que a gente chama de controlador. Aqui eu coloquei o desenho do kit básico da Newtek, né? Que ele vem com um gateway, que é o que conecta toda a automação na internet, que faz toda a lógica com a Alexa, com Siri ou com o Google Home. Tá tudo aqui. Se for fazer uma cena, se você for programar horário de ligar e desligar, toda a inteligência do sistema Newtek está na central. E assim é com outras marcas também. Control 4, Savan, e por aí vai. Acontece isso. Vai ter uma central, que ela é a inteligência do negócio, e ela que vai mandar os comandos vindo da internet para o sistema, ela que vai fazer todo o controle de horário e tudo. Então, é uma centralzinha. Nós chamamos aqui na Newtek, é uma central Gateway. Essa central Gateway está conectada na internet, ela pode conectar via cabo ou Wi-Fi, né? É mais comum, mais seguro e mais confiável via cabo, né? Já aconteceu, eu tenho clientes que às vezes me ligam bravo no final de semana porque a automação dele não está funcionando no aplicativo, no externo, quando ele sai da casa dele. E a gente chega lá, simplesmente o sistema dele, ele optou por um sistema Wi-Fi, normalmente é mais barato, só que o Wi-Fi dele queimou, o roteador, ele me chama o técnico troca o aparelho, me põe uma outra senha, um outro nome de rede. Aí o equipamento fica às escuras, mas você não tem internet,
não dá para fazer essa comunicação. Aí você chega na casa do cliente, pergunta, trocou a rede recentemente? Fala, não, o técnico acabou de sair daqui. Então, chega a ser engraçado aqui, mas já passei por algumas boas com o cliente. O cliente liga muito bravo, né, com razão, né, só que, engraçado que a gente explica, a gente faz pede o cliente para assinar um termo na hora da entrega técnica, e ele ciente de que o roteador tem que estar sempre íntegro, se mudar, tem que mudar a senha também no gateway. Tudo isso ele fica sabendo, ele assina esse termo, mas na prática mesmo ele não tá nem, ele nem lembra mais, né? Então é isso que ocorre. A gente sempre tem que fazer pensando em algum tipo de falha, né? Então, o cabeado é o melhor ponto para se evitar esse tipo de problema. Não chega a ser um problema, mas é um inconveniente, tanto para o cliente quanto para a gente que dá um suporte, né? Um pós-venda, a gente preocupa com o pós-venda e isso vai gerar um chamado e dependendo do cliente, às vezes é em outra cidade, você vai ter um gasto e tudo, e o cliente às vezes não entende, né? Não quer arcar com esse gasto. Mas é algo que a gente tem que passar por isso aí, né? Tem que ter jogo de cintura para lidar com essas coisas. Então, essa é uma gateway, ela manda o comando, ela é ligado via RS-485 com o meu pulsador. O meu pulsador, ele manda o sinal do comando. Se eu apertei uma tecla aqui, esse sinal chega até aqui. Então, ele tem um comum. Esse comum é 12 volts. Ele é energizado 12 volts. Quando você aperta o interruptor aqui, e esse interruptor é pulsador, é tipo campainha. Então, você apertou ele mandou um sinal para ele, mais 12 volts, o, a central interpreta que você está dando um comando para ele. E esse comando é acender ou apagar. Se a lâmpada está acesa, ele apaga, se ela está apagada, ele acende. Muito simples, também não tem muita, muita teoria nisso aqui, não. E tem uma fonte de 12 volts no quadro de automação, que a gente alimenta os módulos. Os três módulos vão 12 volts, né, dessa fonte de alimentação, vai junto com o quadro de automação, e todos os módulos são interligados via dois fios, né, porque ele é o RS-485, normalmente ele tem o canal A e B, que é o mesmo barramento, eles compartilham. É como se toda a informação que um módulo passa para os outros, todos eles compartilham essa informação. Chega para todo mundo. Só que só quem tem o código certo do endereço é que toma uma ação, né? Então, se eu mandei um comando pela internet e eu pedi para o controlador ligar a lâmpada 2 ela tem um endereço que ela sabe que ela tem que fazer aquela ação. Não adianta o pulsador receber esse dado, mas o endereço não é para ele, ele sabe que ele não tem que fazer nada com aquele tipo de informação. Então, basicamente, é assim que funciona. É, tem alguns detalhes, né, muito importantes que a gente tem que ser seguido. Por exemplo, o cabo dos interruptores. E eu sempre indico os meus clientes um cabo de rede, pode ser o CAT5E, né, que já está de bom tamanho. Outro detalhe é que não pode passar esse cabo de rede, que é o cabo de acionamento dos interruptores, junto com o cabo de cargas. Então, tem que ser circuitos separados. Eles não podem estar na mesma eletrocalha, no mesmo conduíte, porque vai dar problema, né? E então, a execução do projeto, ela tem que ser à risca. Se o eletricista, o eletrotécnico, ele não seguir à risca o planejamento,
vai dar problema. É aquilo que eu falo, pode ser o melhor equipamento do mundo que vai dar problema. Mas então é isso, são detalhes que a gente tem que perceber é isso. Circuito de carga para um lado, circuito de iluminação de dados dos interruptores para outro lado, né? Então, isso tem que ser seguido à risca. Então, esse é um sistema centralizado. Você pode ver que o retorno da lâmpada não sai do interruptor. Esse aqui é o dado mais importante nesse sistema. É todo o interruptor, todas as tomadas de interruptor, elas têm uma fiação que vai direto para o quadro de automação. E todo retorno sai do quadro de automação também. Ele não sai mais do interruptor, ele sai do quadro de automação. Então, basicamente, essa é a diferença. Você tem que isolar a parte do interruptor com a parte da carga, né? A gente sabe que a condução de corrente elétrica gera um campo magnético e esse campo magnético ele interfere em outro condutor, né? E principalmente um condutor que usa corrente contínua baixa, né? De 12 volts. Então, se você tem um acionamento de uma carga, de um contator, de um relé, principalmente carga indutiva, e você tiver com esse compartilhando essa calha, vai dar problema, né? O pulso eletromagnético ele vai gerar uma carga, né? Um ruído nesse interruptor, gerando uma tensão provavelmente vai acionar uma lâmpada, é aquela casa fantasma que a gente chama, né? Então, normalmente está relacionado com o tipo de instalação que você fez. Beleza. Aqui tem um sisteminha, um manualzinho do sistema Newtek. Aqui a gente tem uma central de 20 canais. Então, ela consegue receber 20 interruptores e controlar, acionar 20 cargas. Então, é bem simples. É a fase, tem que chegar aqui no meu controlador. Ela sai do controlador. Digamos que eu liguei o interruptor aqui, está no meu pulsador 1, a carga que vai sair do meu controlador, ele vai sair na saída 1, porque elas são correspondentes. Por que isso? Porque eu percebi que muitos sistemas você tem que ficar programando a entrada e a saída. Tem problema de ficar programando? Não, não tem problema. O nosso sistema pode ser programado também, mas a gente já deixou ele pré-programado para facilitar a instalação. A hora que o eletricista deixou toda a infraestrutura pronta, que você colocou todos os fios na nossa central, todos os interruptores vão estar funcionando. Diferentemente de outras automações que você tem que ir já configurando os interruptores, programando, fazendo cena. O nosso já vem pré-programado, então, assim, é muito simples, ele já fica funcionando. Então, ele saiu da carga do controlador, ele vai para lá. O interruptor chega aqui no interruptor no canal 1, no pulsador, e ele tem um comum também, né? O comum chega até lá no interruptor e o retorno que retorna aqui para o pulsador é um pulso, né, de corrente contínua de 12 volts. Então, basicamente é isso. A princípio, pode parecer algo muito complicado, mas com o tempo você vai vendo que não tem nada complicado, né? E detalhe, tem que ser tudo muito bem identificado, né? Porque está chegando muito fio aqui, então você tem que seguir o projeto. Eu até coloquei aqui imagens de um projeto, não sei se vai dar para vocês verem aqui, eu vou tentar dar um zoom aqui. Ó. Mas aí ele não consigo arrastar ele aqui. Deixa eu ver se eu faço. Ah, consegui aqui. Então, tá vendo aqui, ó, que eu tenho uma legenda e eu tenho todos os circuitos. Não dá para ver aqui. A legenda, ó, tem o circuito. Eu tenho os setores e tenho o circuito. Então, esse aqui na minha legenda, ela tem que bater lá no meu projeto, né? Então, aqui eu tenho um exemplo de um projeto.
onde que eu tenho um interruptor, ele está falando que eu tenho um interruptor aqui no setor 44, né? E aqui, ó, ele tem que estar aqui, ó, identificado. Ele está passando por essa eletrocalha. Então, esse aqui é uma eletrocalha que está identificando todos os circuitos que estão passando aqui. Então, uma das premissas da automação residencial é a identificação. Tudo tem que ser identificado e tem que chegar lá no quadro. Aqui também, ó, já é o iluminotécnico, onde estão chegando os circuitos de carga na luminária. Esse aqui à direita são os dos interruptores, eles são separados. Você pode ver que a eletrocalha aqui está até vermelha, né? Lá no projeto vai estar especificado que ela é uma passagem para dados, ela pode vir áudio, vídeo, mas não pode vir a carga. A carga é separada. Aqui do outro lado a gente está vendo que ela está de azul e tem os circuitos identificando. Normalmente ele tem a correspondência, né? Se aqui tem o 44, aqui vai ter alguma coisa 44 também para identificar que aquele interruptor que está sendo acionado aqui é dessa iluminação. Então, assim, o projeto é algo que a gente é o nosso guia, né? Então, até para um pós-venda, uma manutenção, essa é uma documentação que tem que estar sempre à mão, né? Tem que estar disponível para a gente estar sempre detectando qualquer tipo de falha. Então, basicamente é isso. O projeto de automação ele nesse sistema que eu estou falando, que é o centralizado, ele começa com o diagrama elétrico, o iluminotécnico, a gente faz em cima desse diagrama a nossa composição do sistema de automação, né, de acordo com a especificação do cliente, quantas lâmpadas, quantos ar-condicionados, com relação ao sistema de som. Então, a gente faz toda essa parte de dimensionamento e tem que seguir a risca, né? O sistema distribuído, eu coloquei um exemplo aqui de uma automação do sistema distribuído com o protocolo Z-Wave. Tem o Zigbee também, que ele consiste num protocolo sem fio, né? E ele tem um interruptor que é totalmente independente da lâmpada, ele manda um sinal de radiofrequência até a lâmpada e a lâmpada aciona. Na Neotec, a gente tem um sistema que está em desenvolvimento, tanto centralizado, o centralizado ele não ter fio, você tem que ficar ligando uma central na outra, ele vai ter um código e um sistema de radiofrequência e interruptores também, né? Então, para aquela casa que já está já está construída, que já está com a infraestrutura, a gente consegue pôr um interruptor que vai se comunicar sem fio numa central. Então, a gente vai ver que ela é um sistema centralizado, mas sem fio. Por que centralizado? Hoje tem muito sistema Wi-Fi, né? Ele resolve muita coisa, mas quando ele vai crescendo, que ele vai pegando uma escala, você vai ver que ele tem alguns problemas. Ele vai entupir a sua banda, ele tem um IP, esse IP ele pode sair da rede, o seu roteador tem que ser um roteador especial para dar conta da quantidade de tráfego e gestão desse IP. Então, você vê que não é uma coisa muito simples. Pode até parecer, mas esse sistema é um sistema que ele dá muita recorrência, muito chamado, muito problema, né? Então, imagine que a sua energia elétrica fica oscilando e aí ela cai 3, 4 vezes no dia. Facilmente esse sistema Wi-Fi ele vai desprogramar. Eu até pus aqui um diagrama que é o do sistema Tuya, que já tem vários fabricantes, né? Tem Sonoff, até a WEG entrou nesse sistema Wi-Fi, que ele simplesmente pega um sinal do seu interruptor, joga no equipamento, o equipamento liga a lâmpada. Também muito simples, mas tem seus contras, né? Imagine aí que você tem uma casa com 50 interruptores desse daí.
ou módulos, né? Que você pode acionar outras coisas, outras cargas. Me ligou um cliente essa semana de São Paulo, relatando que ele tinha um problema com uma casa com 100 pontos. Assim, eu não falei para ele, mas eu pensei, né? Ele não tem um problema, não. Ele tem um problemão. Acabou a paz de espírito dele. O cliente vai ligar toda hora, porque tem que ter uma infraestrutura gerenciável por trás disso aí, para gerenciar o IP, para gerenciar um monte de outras coisas para a automação dele funcionar. E detalhe, eu falei nos vídeos atrás que a política de proteção de dados chinês não é tão transparente quanto a brasileira, né? Então, esse sistema certamente tem problema de vulnerabilidade. Se eu sou um cliente que eu faço transações financeiras via banco, via aplicativo, no meu celular, e eu sei que tem um dispositivo desse na rede, eu nem passo perto, eu nem uso Wi-Fi desse tipo de dispositivo. Então, assim, é culpa deles? Não, tá tudo certo. Mas se chegar alguém mal intencionado que tem conhecimento de TI, vai entrar na vulnerabilidade, na brecha que eles têm de segurança. Então, o sistema resolve? Resolve. Mas se você tomou todos os cuidados, se você tem ali um firewall com regras, se você tem um roteador também, um switch gerenciável, um microtik, então, para você se blindar das falhas, se blindar dos problemas que tem, resolve. Não tem problema. Só que você tem que saber informar para o seu cliente qual que é a vantagem e qual que é a desvantagem, né? Então é isso, eu não vou me alongar mais, porque eu quero fazer vídeos curtos, eu não quero fazer vídeos muito longos. Ainda tem muita coisa para a gente ver, a gente tem que ver com relação aos tipos de protocolo, aos tipos de equipamento que tem. Eu só falei aqui do Wi-Fi, do Zigbee, do Z-Wave, da centralizada, que é via cabo, mas tem outras marcas, tem outros modelos, tem outros tipos, tem as topologias. Então, por exemplo, eu vou ligar um interruptor nesse sistema centralizado aqui, eu preciso saber qual que é a minha topologia, né? É a topologia anel, é a topologia estrela, eu preciso, o que que vai ditar isso? O que que eu preciso olhar para fazer isso aí? É economia de dinheiro? O que que é que determina? Então, tem algumas tecnologias aí que a gente tem que ficar atento se falando de automação residencial, tá bom? Então, vou ficar por aqui. Um forte abraço. Eu estou lá no grupo, estou no WhatsApp também. Qualquer coisa é só me chamar. Se tiver dúvida, né? Eu quero fazer alguns vídeos para tirar dúvida também. Vocês postem lá na plataforma. Cada aula tem um local lá de você dar seu depoimento. Pode postar sua dúvida ali, que eu posto um vídeo, né? Depois falando dessa dúvida, tá bom? Forte abraço. Até mais.